Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula aí, falando sobre a administração neoclássica. Então, um dos mais conhecidos autores aí que nós podemos, um dos que podemos chamar de pai da administração moderna, foi o responsável aí por trazer essa teoria, que é o chamado Peter Drucker, né? E isso começou, né, também numa época de pós-guerra, mais ou menos aí em meados de 1950, e Peter Drucker ele é extremamente reconhecido aí pelo conjunto da sua obra, não somente pelo livro aí que deu origem à teoria neoclássica, mas como um pensador da administração nos moldes que a gente trabalha hoje, né, da gestão. O livro que deu origem, então, a essa teoria, vamos dizer assim, né, a prática da administração, foi lançada em 1954, né, e que traz aí essa ideia de administração por objetivos, que é muito utilizada até hoje, né, esse conceito aí de que os objetivos é que devem nortear as estratégias de qualquer organização. Né? Vamos refletir, né? Nessa década aí de 1950, aconteceram muitos fenômenos aí de comportamento, relacionamento que né, acabaram atingindo a nossa sociedade como um todo, né, principalmente no que tange a tecnologia. Então a gente teve aí um boom na parte de televisão, né, que foi um importante invento aí, vamos dizer assim, e que acabou chegando nas casas, se popularizando bastante. Né? Então nós tivemos redes de comunicação criadas a partir desse novo modelo, né, a partir da televisão, a grande expansão do transporte aéreo, né, e o desenvolvimento como um todo, né, da telefonia e da comunicação, que começou a ganhar muita força na década de 50. Né? Então, a gente pode dizer que, isoladamente, né, não dá para a gente perceber essa ideia muito clara, mas quando a gente junta as peças, a gente começa a perceber que a partir dessas pequenas variáveis o mundo começa a ficar um pouco mais globalizado. Né? Ou seja, acesso à cultura e ao que acontece, a metodologias, a notícias que, enfim, estariam isoladas no mundo, começam a refletir de uma maneira um pouco mais direta e mais rápida, né, em todos os cantos. Né? Então, a ideia, lógico, era acompanhar a teoria de uma forma que isso fosse possível e compatível com esse novo mundo então globalizado. Né? Então a ideia do Peter Drucker era realmente reinventar a teoria clássica, fazer com que a teoria clássica tivesse aí então um novo molde aí a partir dessa ideia atual, dessa ideia de um mundo mais globalizado, né? Ou seja, nós tínhamos novos problemas aí nas empresas, nas organizações, por conta do momento em que nós estávamos passando, né? Então, essa ideia aí de abordagem, né, de proposta focada em objetivos, ela vai ter o que a gente chama do pode ser, né, para ficar fácil da gente lembrar, né, é o planejamento, organização, direção e controle, tá? Então, essas seriam as atribuições do gestor, né? A responsabilidade do gestor agora está dividida entre essas quatro tarefas principais. Né? Então, são situações, como propõe Peter Drucker, organizacionais, que vão acontecer de uma forma natural dentro de uma corporação, que exigem uma solução do ponto de vista de gestão, uma solução administrativa. Né? Então, além disso, Peter Drucker ele destaca o que são os aspectos formais também dentro da nossa organização, cargos, funções e relações hierárquicas, e ele considera, sim, aqueles aspectos informais que foram vistos aí dentro da teoria das relações humanas, a teoria que mais falou sobre isso, né, que são os grupos e as relações espontâneas, né, os informais aí. E destaca a importância da comunicação nas empresas. Aqui isso começa a ganhar uma ênfase muito grande. Peter Drucker trata a comunicação e a importância da comunicação, né, porque isso, claro, reflexo do que estava acontecendo no mundo na época, mas isso também vai acabar influenciando o como a gestão das empresas deveria, então, trabalhar. Né? Então, vamos às características, né, listadas aqui
da teoria neoclássica? Primeiro, né, essa ideia de que a administração era algo que poderia ser formalizado, que poderia ser tratado de uma forma um pouco mais prática, né, onde eu consiga mensurar, né, quais são aí os meus objetivos, minhas metas e como eu posso alcançá-las aí de alguma maneira, né, como eu posso ter foco nos resultados se eu não tenho mecanismos de controle, né? Então aqui onde foram dada ênfase, vamos dizer assim, maior aos mecanismos de mensuração dos resultados para que, claro, todos os objetivos que fossem alcançados pudessem ser aferidos de uma forma mais concreta, né? O segundo ponto é a reafirmação dos aspectos clássicos, né? Esse retorno justamente àquilo que deu certo, à teoria clássica, e nós vamos ver isso num exemplo prático aí um pouco mais para frente. Mas nós tínhamos aí uma ênfase novamente a uma estrutura formal que pudesse ser adaptável, que pudesse acompanhar a evolução social. Isso do ponto de vista organizacional, né? As estruturas organizacionais formais, tá certo? O terceiro, a ênfase aos princípios da administração de uma maneira a que pudéssemos então trabalhar de uma forma profissional, né, mas ao mesmo tempo adaptável. Né? Então é pegar os princípios clássicos e adaptar eles a cada situação em que coubesse a natureza da empresa e a determinação aí que fosse necessária para que esse negócio continuasse. Né? E o quarto ponto, ênfase nos objetivos e nos resultados, né? Que a gente já está tratando desde o início aí. Eu tenho sempre aí o foco, a meta colocada ali de uma maneira mais quantificada possível, mais dimensionada possível, para que eu possa simplesmente organizar aquilo que é necessário para chegar nos objetivos que foram propostos, né? Bom, e a teoria clássica também foi vista de uma maneira um pouco mais eclética, né? Porque antes ela era vista de uma maneira mais rígida, né? Então, o que Peter Drucker propunha aqui era de uma forma um pouco mais livre, trabalhar com diferentes conteúdos administrativos que pudessem, então, dar aí base a quem estivesse na gestão das empresas, né? Então, do ponto de vista da gestão, né, a gente tem uma diferença bastante grande e aqui é legal a gente diferenciar essas duas coisas, né? Fayol, ele propunha que nós tivéssemos uma centralização, né, uma autoridade no topo, a hierarquia de uma maneira muito mais centralizada mesmo, né? Ou seja, nós teríamos uma cadeia de comando onde as decisões iam sendo, vamos dizer assim, diluídas de cima para baixo, né? Já Taylor, ele movia já aquele princípio da produtividade baseado em uma descentralização, em trazer autoridades mais próximas das pessoas que estivessem executando suas tarefas, assim podendo fazer com que as decisões fossem tomadas de uma maneira mais ágil, né? E, claro, dividindo essas decisões entre ali as lideranças mais próximas. E aí, as funções do administrador que são propostas por Drucker aí na teoria neoclássica, como eu já havia enunciado anteriormente, pode ser, né? É o planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. São essas as necessidades mais básicas, né? Para o administrador, para o gestor. A primeira, o planejamento, né, em determinar de uma maneira antecipada, de prever o que pode acontecer. Então percebam como isso tem uma ligação fortíssima do marketing, né, que a gente consegue prever, a gente consegue diagnosticar, a gente consegue auxiliar as decisões que podem ser tomadas do ponto de vista aí da gestão da empresa, né, e aí ele coloca isso em níveis onde essas decisões são tomadas e de que forma são tomadas, né? Então a gente viu isso lá no comecinho das aulas, né? E foi aqui que isso começou a ser tomado de uma forma mais formalizada, né? Então o Drucker que definiu esses três níveis, nível estratégico, tático e operacional, e que tipos de decisões a gente poderia tomar baseados em um planejamento feito pela gestão. Então nós temos um planejamento operacional, um planejamento tático e um planejamento estratégico para cada um dos três níveis, né? E aí, claro, ele tem como consequência disso também essa ideia de que a organização estaria estruturada em três níveis diferentes, né? No nível global, a organização como um todo, né? Isso acaba sendo aquele aspecto corporativo mesmo, né? O nível departamental,
que cabe ali a cada um dos departamentos das empresas, né? E o nível das operações, das tarefas, né? Em cada operação que é feita aí. Isso vai ser fundamental para os próximos passos aí que a gente vai ver do ponto de vista organizacional propostos por Drucker, né? E a direção, né? Que também tem a ideia de organizar os recursos humanos, né? Que vai acabar fazendo aí com que o relacionamento, a comunicação interna, né? Seja de uma forma um pouco mais trabalhada, de uma forma um pouco mais cuidadosa dentro das empresas, para que a gente consiga ter mais uma fluidez um pouco melhor dentro dos processos. Então, fortalecer as relações aí entre os administradores e os subordinados, né? Mecanismos de controle, né? Dentro aí do que a gente tinha também proposto como último dos, né? Pode ser aí, né? Os 4 tópicos aí do administrador por Drucker, né? A criação desses mecanismos de mensuração em que eu possa identificar primeiro quais são os padrões, observar o desempenho, comparar com os padrões e corrigir o que saiu daquele padrão que foi pré-determinado. Então percebam que os mecanismos de controle não é só criar uma ferramenta que possa acompanhar determinado trabalho, né? Então, para muita gente aí que trabalha com marketing, trabalha com métrica, internet, marketing digital, né? Trabalha muito em relação a isso, a mensuração dos resultados, percebam como isso foi concebido. Então, primeiro eu estabeleço um padrão, depois eu mensuro aquele determinado desempenho dessa determinada área. Mensurados com os resultados nas mãos, eu vou comparar ao padrão que foi pré-estabelecido e aí sim eu vou corrigir. Então, antes de mensurar, eu preciso ter uma definição de quais são os padrões que eu gostaria de alcançar, dizendo assim, com essa minha ação, com essa determinada operação aí. Legal? Bom, e aí o que a gente tem de herança, vamos dizer assim, muito forte da teoria neoclássica são como elas foram tratadas aí, as estruturas organizacionais, que já tinham sido mencionadas anteriormente, mas agora o Peter Drucker traz isso como a sua própria proposta, né, de uma maneira abrangente e adaptável, né, onde a gente consegue essa maleabilidade profissional. Então, não é porque eu não me enquadro em determinada situação, como por exemplo uma estrutura hierárquica formal, eu vou trabalhar de uma maneira completamente informal dentro de uma empresa. Não, né? Então a gente tem essas propostas de Drucker justamente para que a gente consiga adaptar a melhor opção para cada uma das finalidades da empresa, tá certo? Então, a estrutura organizacional é aquele desenho, aquele organograma, um gráfico, que vai colocar aí a hierarquia e como vão ser organizadas as estruturas internas de uma empresa, tá certo? Tanto as formais quanto as informais aí. Bom, a primeira estrutura, né, proposta por Drucker, nós vamos ver alguns tipos aí, a estrutura funcional. Funcional por conta da própria função, né, do nome da função aí, aquela função em que determinada pessoa exerça e agrupar essas pessoas pela sua função. Então, eu tenho um departamento, por exemplo, aqui de marketing, que responde a todo mundo que tem o mesmo tipo de função, o departamento administrativo, todo mundo que trabalha no administrativo, departamento aqui técnico, todo mundo que vai trabalhar na produção, etc. Enfim, aqui eu estou organizando a minha empresa pelas funções que cada uma das pessoas exercem, criando áreas para que essas funções sejam organizadas. A estrutura linear. A estrutura linear é aquela onde a gente tem uma hierarquia como preponderante aí, né? Onde a gente tem a brincadeira aqui, o chefão, o chefe, o chefinho, né? Onde a gente tem uma organização extremamente burocrática e é justamente para que a gente consiga, vamos dizer assim, delegar autoridade para pessoas aí num nível abaixo, tá certo? Muito comum aí entre essas organizações que são não do ponto de vista administrativo, né? Igrejas, a parte militar, aí, o exército segue muito essa estrutura linear, né? Onde eu tenho ordens que vão cada vez mais sendo centralizadas, né? Tem a estrutura de staff, né? Onde nós temos ali uma organização relativamente clássica, mas nós temos uma ideia onde eu tenha pessoas que saiam da minha estrutura funcional física, vamos dizer assim, né? Então eu tenho alguma terceirização
do serviço, ou seja, eu vou ter uma necessidade de buscar uma pessoa de fora, que sempre vai ter ali um especialista dentro da minha empresa, tal, só que ele não pertence ao quadro da minha empresa, né? Ele é por exemplo, aqui no caso do gráfico, um assessor. Então eu vou considerar como staff porque ele é chamado para situações pontuais, não fazendo parte da minha empresa, né? Aí a gente tem a departamentalização também, que é uma opção que pode ser aqui por clientes, por produtos ou serviços, geográficas, por processos, por projetos ou matricial. Né? A gente tem várias possibilidades aí. Departamentalização, né, nos lembra bastante esse conceito de loja de departamento. Né? O que é uma loja de departamento? Né? E o que seria a departamentalização dentro da minha organização, né, do ponto de vista da administração? Né? Vamos pensar aí. Então, eu posso ter uma departamentalização por clientes, né? Ou seja, eu tenho categorias de clientes, aí sim, parece bastante o nosso exemplo, né? E essas categorias de clientes serão organizadas não só do ponto de vista do nosso consumidor, mas da porta para dentro também. Então eu vou ter todo um setor que cuida somente do departamento infantil, todo um setor que cuida somente do feminino, todo um setor que cuida exclusivamente do departamento masculino. A departamentalização por clientes, apesar de te dar esse exemplo aqui, é também bastante parecida com o que acontece nos hospitais. E aí eu posso ter então também a departamentalização por produtos, né? Onde nós temos aqui muito comuns no varejo, né? O varejo tem muito essa característica aí de agrupar seus produtos até de forma estratégica, né? Ele consegue gerenciar aqueles produtos que têm uma demanda maior, trazendo ele para dentro do layout em posições mais específicas aí para fazer o fluxo dos clientes chegar até esses produtos, passando por outros produtos que sejam produtos de conveniência, né? Então, geralmente, aí o varejo usa bastante isso de uma forma estratégica, né? Então, também, lógico, essa divisão do ponto de venda acaba, né, sendo refletida aí dentro da sua departamentalização, né, dentro da sua estrutura organizacional para manter esses determinados departamentos abastecidos, né? E aí a gente tem a departamentalização também geográfica, né, onde geralmente isso acontece com empresas que tenham várias filiais, né, onde, né, simplesmente a gente tem ali um agrupamento do ponto de vista de proximidade, muitas vezes até mesmo por uma questão logística, né, quando a gente tem um gargalo logístico muito grande. A gente tem a departamentalização por processos, né, onde também a gente tem características bastante fortes disso em montadoras de carros, né, que pode até ser terceirizada parte desses processos e voltam depois para a linha de produção. Mas a gente tem também essa divisão bastante clara de tarefas ali, né, bem característico daquela linha de produção, da produção da teoria clássica, né? Departamentalização por projetos, isso aqui já é bastante utilizado até mesmo dentro do nosso ambiente de marketing, comunicação, propaganda, né? Onde nós temos ali um projeto para um determinado cliente e aí nós temos pessoas que estão envolvidas ali em determinados setores, vamos dizer assim, né? Ou funções diferentes, mas nós não temos a divisão de departamentos por função, mas nós temos aí pessoas de funções diferentes focadas, né, num único projeto aí. Vale destacar que esse tipo de departamentalização aqui por projetos é muito utilizada hoje, não só para desenvolvimento aí de campanhas publicitárias ou ações de marketing, mas também para desenvolvimento de produtos, né? A área da tecnologia acabou adotando bastante também essa parte de departamentalização por projetos quando a gente fala de desenvolvimento de novos produtos aí, né? E aí a departamentalização matricial, que também é bastante utilizada ultimamente, né, de uma forma o Scrum adotou bastante aqui essa departamentalização matricial, é quando a gente combina, né, duas possibilidades aqui, né? Eu tenho ali a mistura, então, de dois tipos de estruturas, né? Pode ser funcional mais projetos, né? Eu tenho lá as funções e projetos correndo ao mesmo tempo, funcional ou processos, né? Ou funcional e geográfico. Eu posso juntar pessoas na mesma função envolvidas todas no mesmo projeto. Tem o cruzamento aí dessas duas estruturas, legal? E também uma outra grande herança da teoria neoclássica é o fluxo de processos, que ajudou bastante aí a formalizar
quais são os processos e permitir uma organização muito maior, né, do ponto de vista administrativo. Aí, né? O fluxograma de processos também é uma ferramenta gráfica, né? Então nós temos símbolos gráficos que vão demonstrar qual é o passo a passo de todo um processo administrativo que acontece dentro de uma empresa, ou seja, como essa tarefa é executada passo a passo. Para desenhar o fluxo de processos é importante a gente conhecer a simbologia, tá? As cores nós não temos um padrão por cores, mas nós temos um padrão por formas, tá? O início e o fim, geralmente a gente tem ali esse formato esférico, né? Tem um formato parece um cilindrinho esférico, né? Processo é quadrado, né? Retangular, na verdade, né? Processo pré-definido também tem esse formato regular. O fluxo é feito através de setinhas, né, que indicam qual é o sentido desse processo que está sendo executado. O documento ele tem esse formatinho de onda na parte de baixo, né, onde eu sei que vai ser gerado algum tipo de documento ou formalização. Uma espera, né, feita aí de metade circular, né, somente a parte direita é circular. Os decisores, que são muito utilizados aí, né, são os losangos, que indicam aí que eu tenho duas possibilidades ou mais a partir da decisão que pode ser tomada. A operação manual, né, que é o trapézio invertido aí, e os conectores, que são simplesmente aí os círculos, legal? Um exemplo aqui de um fluxo de processos, né, que acontece aí dentro de uma loja aí onde um cliente está buscando um determinado produto, né? Então aqui nós temos o início, nós temos uma abordagem aqui inicial, e percebam que aqui nós temos um decisor, né? O cliente diz o que está buscando, eu posso ter toda uma cadeia de processos que vai para o sim e toda uma cadeia de processos que vai para o não. Então perceba que se vai para o sim, ele indica aos clientes quais as opções, explica as especificações, e aí o cliente quer comprar, se sim ele encaminha e fecha a venda. Se não, ele vai para outras opções. Então ele não sabe o que está buscando, eu ofereço ajuda, deixo ele andar livremente, e aí, após ele andar pela loja, ele solicita alguma informação? Se sim, eu volto para esse meu fluxo, se não, eu vou tentar aqui jogar ele para finalizar. Agora, qual que é a ideia? O processo, ele sempre vai chegar ao fim, certo? Ele está contemplando todas as possibilidades e as tomadas de decisão que precisam ser feitas a partir dessa proposta aqui que acontece dentro do varejo. Tá legal? Então, sempre a função do fluxo de processos é não deixar pontas soltas, não deixar a pessoa, o profissional que está trabalhando aqui, sem saber o que fazer. Isso ajuda bastante, principalmente aí quando a gente quer entrar em determinada área, uma coisa que é nova, né? Se a gente não sabe exatamente como é feito o processo, com certeza vocês já devem ter passado por situações assim, né? Você chega em um local novo de trabalho, vai lá determinada função que você não conhece ainda ao certo como fazer, né? E ninguém te explicou direito como aquilo deve ser feito, para quem vai, qual é o tipo de decisão que é tomada e quais são as possibilidades em cima dessas decisões, né? Comentem aí no fórum que eu acho que vai ser legal essa nossa troca de experiência aí. Bom, e aí nós temos um exercício. Hoje eu não vou deixar com vocês aí sem fazer nada não. Vou deixar para semana que vem um exercício para vocês, tá? Então um exercício simples, individual, acredito que vocês não vão ter problemas aí em fazê-lo, tá legal? Então, nosso problema aqui, nossa situação problema. Uma empresa multinacional chinesa em franca expansão acaba de abrir uma nova fábrica aqui no Brasil. Como trata-se de uma nova unidade no país, ainda não temos um departamento próprio de marketing. Seu setor produtivo já está instalado, já está funcionando, fazendo os produtos, porém ela precisa organizar o marketing e algumas demandas operacionais que serão necessárias dentro da empresa. Quais são essas demandas? Análise de mercado, atendimento ao consumidor, web marketing e publicidade tradicional. Todos os materiais deverão ser feitos na empresa. Então a gente vai ter que dar conta dessas 4 coisas aqui dentro da minha empresa. Qual é o desafio de vocês? Vocês terão que trabalhar para definir qual é a estrutura organizacional ideal para essa house, tá certo? Então vocês vão escolher dentro daquelas opções que foram dadas ali nas estruturas organizacionais propostas por Peter Drucker, na teoria neoclássica, qual é a melhor maneira aí de organizar então essa house, considerando que eu tenho essas 4 demandas aqui a serem atendidas. Legal, pessoal? Então vou deixar a entrega lá no portal, vocês terão até segunda-feira que vem para me entregar esse exercício pronto. Beleza? Obrigado pela aula de hoje aí, um abraço e até semana que vem.